todos da equipe multi. Beleza? Bom, vamos lá. Então, quando eu falo para vocês de doença pulmonar obstrutiva crônica, eu estou falando de pacientes que muitas vezes vão precisar de ventilação mecânica invasiva. Porque esse cara chegou no hospital com uma DPOC exacerbada e ele precisou ser entubado. E isso está aumentando, né? O número de DPOCs que estão vindo para nós em terapia intensiva, sendo entubados, estão aumentando. E agora com a onda Covid-19, né? Ela vai ficar pior. Então a gente está vendo muito paciente DPOC e que tem também aí associado o Covid-19. Quem está no grupo do WhatsApp recebeu o Gold que eu mandei no grupo para vocês. Lá tem um capítulo do Gold 2021 exclusivo falando sobre DPOC e Covid. Vale a pena a leitura, tá? Então é o seguinte, a ventilação mecânica é importante para o paciente DPOC exacerbado muitas vezes, mas ela não é passiva e ela não é ausente de complicações. Então eu tenho que tomar cuidado para não complicar mais ainda a vida do meu paciente. E uma das complicações é, se meu paciente ficar muito tempo na ventilação mecânica, a gente está submetendo ele a mais tempo em procedimento invasivo, maior chance de tomar aí alguma infecção oportunista por algum catéter invasivo, até por um exemplo, uma pneumonia associada à ventilação, efeitos hemodinâmicos da ventilação mecânica, lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica e tudo isso nesse aparato de problemas que a pressão positiva traz para os pacientes aí que a gente sempre escuta falar, tá? Então eu tenho que ter um objetivo clássico e claro, que é gerenciar o meu paciente para retirar ele do ventilador o mais rápido possível. É o que todo mundo quer. O que a gente não pode é sair atropelando, tá? Porque às vezes a gente sai atropelando. Quantas vezes a gente pega um paciente com DPOC que não está no momento de se tocar o desmame, mas a equipe quer tirar a sedação e esse paciente descompensa, fica ruim. E aí a gente perde o tempo de desmame do paciente, na verdade, e a gente tem que voltar a sedar. Quando precisaria sedar, nem sedam, deixa ele desconfortável e a gente perde praticamente o tempo do paciente e o paciente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer determinar a volta deste paciente para a respiração espontânea. E aí, galera, tem umas coisas que são importantes a gente observar, tá? Para liberar o paciente do ventilador mecânico, esse processo é contínuo. Então, toda vez que esse paciente for para a VM, eu já tenho que ficar pensando o que eu tenho que fazer com esse cara. Então, se ele vai para a ventilação e ele está lá, ele está sedado, ele está exacerbado, eu já tenho que começar a pensar nas possibilidades desse paciente. O que eu posso fazer para ventilar ele melhor, proteger ele no ventilador, não deixar ele ter problemas associados à ventilação mecânica, para assim quando ele melhorar, eu conseguir fazer o desmame. E quando ele melhorar, o que eu preciso melhorar nesse cara? Eu tenho que fazer higienização brônquica, esse cara está hiperinsuflado, ele tem alteração de trocas gasosas, o que esse paciente tem que eu preciso também otimizar. Então eu preciso calcular a mecânica, eu preciso acompanhar se essa mecânica pulmonar está melhorando, acompanhar a resistência, né, complacência, ventilar meu paciente de acordo com a constante de tempo, utilizar a ventilação protetora no DPOC também. Então é importante eu conhecer esses domínios, né? E quando eu começar o desmame do meu paciente, eu também tenho que saber monitorizar meu paciente em pressão de suporte para que eu não perca tempo e não come bola. Eu posso desmamar meu paciente de duas formas, em pressão de suporte ou em tubo T. E agora já existe faz tempo, mas é que agora estão usando mais também a modalidade CPAP, a gente também pode usar. É que muitas vezes escutamos aquela clássica, PSV e tubo T, qual você prefere? Não existe evidência que mostre que um é melhor que o outro. Algumas pessoas gostam de desmamar o paciente DPOC em tubo T, porque ele é um paciente PIP dependente, então eles falam que ele pode descompensar, assim como o cardiopata. Então se ele descompensar tirando a PIP, por exemplo, eu já nem estubo e eu já otimizo esse meu paciente. Então vai depender do gosto de cada um. Você também pode usar o PSV, você também pode usar o CPAP, tá bom? O que você tem que entender é o seguinte, use o que você conheça e use o que você domine. Tá? E aí vocês precisam entender o seguinte, eu preciso também saber quais as possíveis causas de falha desse paciente. Porque não adianta eu ir lá e tocar o desmame desse cara e ele falhar. Então assim, eu já tenho que tentar
prever o que pode levar meu paciente à falha. Por quê? Porque aí eu corrijo isso antes de expor ele, né? É algo óbvio. Se eu sei que se eu sair na rua eu posso me infectar com Covid, porque alguém pode passar para mim, então eu vou sair na rua usando uma máscara e tomando todos os cuidados necessários. Se eu vou estubar meu paciente e eu sei que ele vai falhar, então eu vou tomar todos os cuidados necessários para que eu evite que ele falhe por aqueles motivos que eu já sei. Né? E tem as falhas do TRE, né? Então eles falam que TRE mais de 3 vezes ou mais de 7 dias do ventilador torna os pacientes mais dependentes do ventilador. Eles chamam isso de desmame prolongado. A literatura traz aí algumas definições de desmame prolongado, né? De desmame difícil. Independente de qualquer tipo de definição, é importante que vocês saibam que o necessário é desmamar nosso paciente de forma adequada e sem colocar risco em vida para ele. Então aqui eu vou fazer essas 10 chaves do sucesso que eu vou falar. É baseado em um estudo muito legal que eu peguei e coloquei esse estudo aqui na aula para vocês. Esse estudo ele traz esse esqueminha, né? Esse SBT, que está aqui, SBT é o teste de respiração espontânea. Então ele coloca que eu faço um teste de respiração espontânea e se esse paciente passar, eu estubo ele. É uma estubação simples, tá? Ele pode falhar? Claro, pode. Se eu estubar e ele falhar, eu não faço VNI curativo, eu entubo de novo, tá? Não posso ficar, estubei, falhou, ficar segurando na VNI. Isso aí aumenta a mortalidade. Isso daí já está muito bem definido na literatura. Ele fez o primeiro teste, não passou. Ele fez o segundo teste de respiração espontânea, passou, eu estubo. Né? Eu estubo ele e posso fazer uma VNI para facilitar o desmame. Eu posso tentar 3 testes de respiração espontânea e estubar. Mas eu também posso tentar mais do que 3 testes de respiração espontânea para ele, tá? E também posso estubar. Se eu achar que ele precisa ir para um centro de treinamento ou um centro de semi-intensivo, enfim, eu posso fazer uma traqueostomia nesse paciente e aí eu levo ele para uma semi-intensiva ou para um centro de desmame. Cada local tem um nome, né? O importante é o seguinte, porque as pessoas pensam assim, eu faço um teste de respiração espontânea, não significa que eu estubei, eu fiz um teste de respiração espontânea. Ele falha no teste. Aí a pessoa faz o segundo, ele falha. Aí ele já quer fazer a tráqueo, né? Então não, a gente pode tentar fazer o terceiro e até um a mais que o terceiro, desde que ele esteja dentro dos 7 dias aqui, ó, né? Ó, 7 dias está aqui, ó, eu tentei mais um do que 3. Então, durante 7 dias de VM, seria interessante que eu tentasse pelo menos 3 testes. Mas não adianta eu tentar por tentar. São testes que eu tenho que fazer com o paciente bom. Não adianta eu chegar no 7º dia, meu paciente está todo exacerbado, não está compensado e eu vou tentar fazer o desmame. Não vai dar certo, tá? Então você pode tentar um desmame um pouquinho mais prolongado antes de fazer a traqueostomia nesse paciente, tá? Porque senão, esse paciente aí, o que vai acontecer com o DPOC? A gente fica tendo muitos pacientes com DPOC fazendo traqueostomias desnecessariamente, porque não passou no teste de respiração espontânea, no primeiro e no segundo teste o pessoal já quer fazer tráqueo. Agora, passou no teste de respiração espontânea, ele estubou, ele falhou, ele vai voltar de novo para o tubo. Se ele falhar, aí, teoricamente, ele pode ir para traqueostomia. Mas existem locais que, mesmo falhando, ele não vai para tráqueo. Por quê? Porque muitas vezes a falha não foi o paciente em si, foi a equipe que não fez a estubação no tempo correto. A equipe passou por cima, estubou o paciente que não estava apto para isso. Então isso também precisa ser revisto. Porque as pessoas querem estubar correndo, querem fazer tudo correndo, e quem se prejudica nisso é o paciente, né? Se eu estubar um DPOC na hora errada, é óbvio que ele vai falhar. Então esse cara precisa ser entubado, ele precisa ficar 24 a 48 horas sedado, sem drive ventilatório, para a gente diminuir a hiperinsuflação, tem que tratar a infecção, tem que otimizar a terapia broncodilatadora, tem que diminuir a resistência das vias aéreas do paciente, tem que fazer a monitorização da mecânica pulmonar do paciente para a gente depois decidir se ele vai sair do tubo ou não. Tá bom, gente? Primeira chave, eu vou posicionando aqui de acordo com o que dá, porque o slide ficou muito grande. Eu vou tirar eu daqui. Aqui é aí. O slide ficou muito grande dessa vez e
não sabia que ia atrapalhar com a câmera. A primeira chave do sucesso é a seguinte: reconhecimento da prontidão para desmamar. Então eu tenho que reconhecer quando o meu paciente está pronto para ser desmamado. Aí que o negócio pega. Porque para eu reconhecer, eu tenho que avaliar. E isso é muito importante. Muitas pessoas esquecem de avaliar o paciente. Então pense bem, olha lá, o paciente ele vai ser submetido à ventilação mecânica e, como eu falei, ele precisa ficar em descanso de 24 a 48 horas e algumas vezes até 72 horas. Esse descanso na ventilação mecânica, muitas vezes é com ele sedado, sem drive. Porque eu preciso desinsuflar, preciso diminuir a resistência das vias aéreas, eu preciso tratar esse paciente com antibiótico terapia e eu preciso otimizar a terapia broncodilatadora desse meu paciente. Tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí ele ficou esse tempo todo em ventilação, beleza. O que eu olho antes de passar ele, tirar a sedação dele, né? Querer tirar a sedação para começar o desmame dele. Uma PO2-FO2 tem que estar maior que 200, tá? Depois disso, com uma PIP menor que 4. Esse estudo fala que a PO2-FO2 tem que estar maior que 200 com uma PIP menor que 4. Mas a gente sabe que aqui no Brasil o pessoal tem medo de usar a PIP menor que 5, tá? Então, leve-se em consideração que uma PO2-FO2 acima de 200 é aceitável para desmamar esse paciente. E o teste de respiração espontânea dele vai ser com PIP de 8 a 5. Então, a relação PO2-FO2 tem que estar acima de 200. Ele tem que estar estável hemodinamicamente, sem uso de drogas. Se tiver com drogas, tem que ser mínima. E ela não pode estar em ascensão, tá bom? Resposta neurológica adequada. Ele tem que estar acordado ou excitado. Excitado é que eu digo o seguinte: ele consegue acordar e entender o que você está falando. Ele tem que estar orientado. A tosse e a secreção, galera. Boa tosse na sucção do tubo endotraqueal com secreções gerenciáveis. O que significa isso? Esse cara tem que ter tosse eficaz. Existem duas formas de você fazer isso com o paciente entubado. Você pode colocar um cartão branco na frente do tubo, desconecta do ventilador, pega um cartão branco, põe na frente do tubo e fala para ele tossir. Ele vai tossir, a secreção vai sair pelo tubo e aí vai sujar o cartão. Sujando esse cartão, você pode dizer que ele tem um pico de tosse adequada. Outra forma é você pedir para ele tossir. Você vai lá, faz um congelamento da tela e vê o pico de fluxo da tosse dele, né? O pico de fluxo respiratório na curva fluxo-tempo. E aí você vai ver, se ela estiver acima de 60, tá mais ou menos a tosse. Se ela estiver acima de 120, tá ideal a tosse. Então você pode fazer isso daí para saber se esse cara consegue gerenciar essa tosse ou não. Por quê? Porque se ele não consegue ter tosse e não gerencia a secreção, ele tem grande chance de falhar. Porque aí você vai estubar o paciente e aí você vai estubar ele com tanta secreção, que ele vai entrar em insuficiência respiratória novamente. E aí, índice de respiração rápida superficial, que todo mundo conhece como índice de Tobin. O estudo propõe que ele tem que estar menor que 100 após 2 minutos de TRE. Só lembrando que esse índice de respiração rápida superficial, ele é falso positivo. Se ele dá positivo, não significa que o paciente vai ter sucesso no desmame, não é isso. Ele pode também falhar no desmame. Mas se ele der negativo, significa que você nem coloque no desmame que ele vai falhar. Então tudo isso aqui, ó, eu avaliei antes de estubar. Eu estou avaliando para desmamar, para colocar meu paciente em teste de respiração espontânea. Certo? Pegaram? Beleza? O RSBI, que é o teste de respiração espontânea, ele tem uma boa sensibilidade, né? De mais ou menos 87%, tá, galera? Então, assim, é o índice mais usado para você tentar aí, né, ter uma ideia do sucesso no desmame. Mas, como eu falei, tomem cuidado, porque ele pode ser falso positivo, tá? Então, não é porque passou que a gente vai sair comemorando, não. Pode dar errado, então tem que tomar cuidado, tá? Então, olha que legal. O primeiro ponto, né, que eu falei é só você reconhecer